Agora, vocês viram a pincelada rápida aqui e que o Bruno Henrique foi indiciado, né? Sim. Porque tomou cartões amarelos aí, acho que o mais... Quais vocês acharam? Pra quem não viu, dá uma olhada lá, procura aí, entra no seu mecanismo de busca aí, vê as conversas de WhatsApp, vê o que você acha, porque tem conversa de WhatsApp com o irmão dele falando, pô, contra o Santos eu vou tomar, e aí ele toma o cartão. Posso falar uma coisa polêmica aqui, que eu tenho certeza que o ouvinte que já tá a par do caso vai concordar em partes comigo? Sinceramente, isso aí é errado, não é errado? Sim. É um crime. O senhor vai pagar, enfim, vai ser indiciado, deve ser suspenso aí. Mas com todo respeito, gente, o Agrelo até coloca aqui, ó, inteligência é uma dádiva. Pô, gente, até pra fazer esquema tem que pensar, né? Se você quer fazer esquema, até pra isso tem que usar a cabeça, né? Pô, os caras acham realmente, e longe de mim, isso aqui eu tenho certeza que tem gente que concorda comigo, não é pra fazer esquema, não é pra você passar pra sua família que você vai tomar cartão, tem regulamentação pra isso, tem orientação que familiar, irmão, mãe, primo, não pode jogar, você não pode manipular mercado, não é só no futebol. Você que trabalha com a bolsa de valores, você não pode fazer o inside trade, você não pode fazer manipular o mercado também propriamente dito. E assim, pô, os caras acham que eles vão falar no WhatsApp, escrever e trocar ideia tranquilamente, que os caras não vão ser pegos. Eu juro que eu não entendo a cabeça, muitas vezes do jogador, sabia? Eu entendo. É um cara que ganha mal? Não. Bruno Henrique é um cara que ganha mal? Bruno Henrique é um cara que, pô, tem uma carreira que agora deu sorte no Flamengo, já tava ganhando bem no Santos, tá ganhando bem no Flamengo. Enfim, o irmão dele tá passando necessidade, eu não preciso entrar nesse mérito pessoal, né? Mas é um cara que ganha aí mais de milhões por mês, tem não vou dizer assim, uma situação estável como titular, mas tá sempre aí jogando. Não precisa disso, né, minha gente? Então, eu não entendo o PDV. Ô Martelli, eu vou falar que é o seguinte, dinheiro não compra sabedoria, tá? Sim. Pode comprar a sua vontade de ir atrás do conhecimento, né? Não, exatamente, mas o dinheiro automaticamente ele não compra sabedoria. A gente vive num país com uma escolarização precária, tá? E o mundo do futebol, em sua maioria, ele tem grande parte dos jogadores que vem, né, de uma classe mais baixa. E a gente sabe que a educação no Brasil, ela muitas vezes, ela é restrita a quem tem dinheiro. Em qualidade, né? Exatamente, exatamente. Isso justificaria alguma atitude do Bruno Henrique? Não justificaria. Até porque a Itália tem um nível de escolaridade melhor do que o Brasil, e a gente já viu grandes ícones do futebol italiano como Paolo Rossi e Gianluigi Buffon envolvidos também em esquema de aposta. Então, assim, não é uma jabuticaba, né? Essa questão do Brasil das apostas com o envolvimento dos jogadores. Não é uma jabuticaba. A gente já viu em outros momentos, em outros países, inclusive na Inglaterra também, com jogadores envolvidos. O Bruno Henrique, ele... tudo que a gente conhece do Bruno Henrique, as falas dele, esse jeito autêntico, humilde de ser... Vocês acham que o Bruno Henrique é mau caráter? Eu não acho que o Bruno Henrique seja mau caráter, de jeito nenhum. Eu acho que entra muito essa questão de que o dinheiro, ele não compra sabedoria. Mas você acha que ele, no momento que ele fala ali com o irmão, ele, pô, achou que não foi... Ah, não é nada demais. Ah, vou tomar um cartão, mas tipo assim, meu irmão vai botar uma graninha. Ele achou que não ia tomar a repercussão que tá tomando? Não, é porque, exatamente, eu sinto que falta... E aí, cara, hoje o Diego Ribas, ex-jogador, capitão do Flamengo, que atuou com o Bruno Henrique, e olha que assim, é difícil de eu elogiar jogador e ex-jogador. O Diego Ribas deu uma aula no Instagram dele. Eu não sei se é uma instrução se ele é muito bem instruído por assessoria de imprensa ou se ele realmente é um cara que tem essa cabeça. O Diego Ribas, ele publicou um vídeo falando a respeito do caso do Bruno Henrique e trazendo a solução pra isso. Gente, a questão das casas de apostas mudou o futebol brasileiro, tá? Mudou o futebol mundial e mudou o futebol do Brasil. E é preciso, dentro dessa questão que os jogadores muitas vezes não têm essa instrução educacional ao longo da vida, os jogadores, eles precisam ser reeducados dentro desse novo contexto do futebol que envolve casas de apostas. Isso precisa ser um investimento
partindo das próprias casas de apostas, que são vítimas de fraudes por parte de jogadores, e do próprio futebol também. Então, assim, longe de mim querer considerar o Bruno Henrique como vítima dessa história. Ele precisa ser punido e severamente punido dentro do âmbito esportivo e talvez do âmbito social também, que ele pode ser punido. E assim, muita gente fala, o Brasil é o país da impunidade. Depende. Depende do Pra que quem? você faz, da classe social que você influência habita. que você Então, tem. assim, se o Brasil fosse de fato o país da impunidade, as cadeias não estavam superlotadas. Então, assim, a gente tem que ver também essa questão pra quem serve a impunidade e pra quem não serve a questão da impunidade. Então é preciso que, a partir do momento que a gente está vendo um jogador do Flamengo, um dos principais jogadores do Flamengo dos últimos tempos, um ídolo, muito provavelmente enrascado com isso, é preciso criar uma consciência de que os jogadores precisam ser reeducados dentro desse novo cenário de casas de apostas. É simples. Mas o jogador ele precisa ter um curso, uma aula, uma instrução, algo que demonstre que Mas acho esse que é o um Flamengo- cenário que eles não podem, obviamente, se envolver de jeito nenhum. Porque não é questão de dinheiro. Realmente, Martelli, como você falou, provavelmente o Bruno Henrique teria 10 mil reais pra passar naquele momento pro irmão dele. É uma questão de oportunidade. Eu não sei se o cara, ele se vê, eu quero perguntar a Gabi, eu entendo o que você tá falando, PDV, realmente a gente tem uma escolarização precária no país, é diferente da educação é o que você recebe em casa, né? Então aí é de família, aí é de caráter de pais, enfim, de figuras, né, de criação, a escolarização realmente é fraca. Agora, tem um ponto que eu queria apresentar aqui, o PDV, eu entendo o que você tá falando, os caras têm que ter uma orientação, mas é difícil entender que todos os clubes fizeram isso, teoricamente, chamaram a galera, falaram, ó, é o seguinte, gente, vocês não podem apostar junto com a família de vocês e você não pode falar que você vai tomar um cartão, vocês não podem se meter a isso. Isso não entra na minha mente, é muito simples. É muito simples, é igual a gente aqui. Ninguém precisou, quando eu entrei aqui na Band de forma acertada, mas quando a gente faz o curso de jornalismo, explicar que eu não posso trazer no programa aqui, num momento de eleição, por exemplo, um candidato que eu gosto e colocar a Gabi a candidata à presidência, exemplo, e falar, pô, Gabi, mas você é a melhor, né? Você tá indo muito bem, eu não posso fazer isso, ninguém pode aqui. É muito simples. E eu não precisei, e assim, é uma orientação simples. Nesse caso das casas de apostas, eu entendo, é uma reformulação, diria, o dinheiro injetado, a quantia de grana que tá caindo também para jogadores que são, querendo ou não, representantes, influenciadores, mas, pô, é uma orientação muito simples. É muito difícil entender que você não pode. Tudo bem, eu não sei, quem sou eu aqui pra ficar passando pano pro Bruno Henrique, se eles faziam isso e pegaram uma vez e foi uma coisa indireta, do tipo, às vezes é pelo jogo, sabe? Às vezes o cara não tá precisando de dinheiro, o irmão tá querendo só, enfim, achar que tá saindo com vantagem. Mas, cara, não pode, é muito simples, na minha cabeça não é muito simples. A orientação, mesmo ela não passada, ela é muito simples. Exemplo, vamos lá, tem aposta em automobilismo. Cara, o cara não pode mandar uma mensagem pro irmão dele e falar, eu vou bater o carro na volta 2 e bater o carro na volta 2. Sabe? Sim, por isso que ele tem que ser punido e por isso que os jogadores precisam passar por uma reeducação a respeito disso.